Bom, pessoal, como é, se, se avizinha uma greve geral amanhã, ah, conforme eu falei na aula de quarta-feira, caso isso acontecesse, eu faria a aula na forma de uma gravação de um vídeo e a respeito da última parte do capítulo 7, relativo a mecanismos de endurecimento. E eu estou disponibilizando essa aula a vocês para que vocês possam ver e rever. E quaisquer dúvidas a respeito, vocês podem me procurar ao longo da semana, na quarta-feira também, após a aula, para tirar suas dúvidas a respeito desses tópicos, daquelas que normalmente eu tiro durante a aula. Então, continuando, aquilo que já foi apresentado na quarta-feira eu comecei a descrever os mecanismos de endurecimento. Tá? Então, para ressaltar isso, para se entender, a deformação plástica nos metais é dada pela movimentação das discordâncias. E a restrição à movimentação desses entes, dessas discordâncias, vai fazer com que eu necessite de uma tensão maior para atingir a tensão cisalhante resolvida crítica e movimentar essas discordâncias. Então, nesse sentido, eu posso propor ou tentar métodos em que eu promova uma restrição ou dificulte o movimento dessas discordâncias e, como consequência, eu tenho aumento da resistência. Aumento da resistência, leia-se dureza, limite de escoamento, limite de resistência. E na maior parte dos mecanismos de endurecimento tem como uma contrapartida a isso a redução da dutilidade, leia-se a redução da capacidade de movimentação das discordâncias em relação à extensão, por exemplo. Isso faz com que eu tenha uma solução de compromisso entre resistência e dutilidade. Salvo uma opção que é o controle do tamanho de grão, que eu falei na aula de quarta-feira, que é uma solução onde eu aumento a resistência ou sem afetar ou até aumentando a dutilidade, o que isso me gera uma grande tenacidade para o material. Então, só ressaltando aqui, né, a habilidade do material se deformar, do metal se deformar plasticamente, é relacionada à capacidade da movimentação das suas discordâncias. E existe uma relação direta entre a movimentação da discordância e o comportamento mecânico, o que significa que a restrição à movimentação das discordâncias tem como resultado o aumento da resistência. E essas propriedades vão ser afetadas. Então, o objetivo dos mecanismos de endurecimento é aumentar a restrição à movimentação das discordâncias. Isso foi abordado na quarta-feira. Nesse sentido, né, o primeiro mecanismo que eu mostrei era a influência do tamanho de grão, em que, ao reduzir o tamanho médio de grão, eu interponho mais barreiras à movimentação das discordâncias no metal. Por quê? Porque, se olharem aqui, eu tenho um grão e eu tenho uma fronteira desses grãos, que eu vou desenhar aqui, e essa fronteira não me dá muita continuidade, não me permite a continuidade a partir de um certo ângulo. Quando esse desalinhamento entre essa região e essa é muito pequeno, eu não tenho quer dizer, eu não tenho uma restrição tão grande e eu posso atravessar uma discordância que se movimente desse grão para esse grão. Agora, a partir de, por exemplo, valores como 10 a 15 graus de desalinhamento entre esse grão e outro, eu tenho uma situação de alto ângulo em que eu não consigo transferir uma discordância daqui para cá. O que acontece é que as discordâncias começam a se acumular nessa região aqui, tá? E ao fazer isso, essas discordâncias que vão se acumulando por aqui, elas podem induzir ou formar uma nova discordância aqui nesse outro grão, e essa discordância vai se movimentar pelo material. Tá? Em função disso,
eu posso, se eu reduzir o tamanho de grão, eu tenho uma quantidade maior de contornos, e esses contornos vão ser barreiras. Então, a outra vantagem, né, a outra relação em relação ao tamanho de grão, é que esses empilhamentos de discordâncias que ocorrem na parede dos grãos, ou próximo à parede dos grãos, aos contornos, são regiões de concentração de tensão onde trincas podem surgir aqui. Se eu tenho menores tamanhos de grão, por exemplo, um grão seria algo aqui, e aqui seria, vou desenhar aqui, um outro grão aqui. Ao fazer isso, ao reduzir o tamanho de grão, eu consigo reduzir esses empilhamentos e aumentar a tensão média para promover o deslizamento, o que vai distribuir essas concentrações de tensões, tendo por consequência o aumento da dutilidade do material. Tá? A outra questão é que, como tem essa diferença de orientação, como a gente já viu nas aulas passadas, cada relação de orientação entre os sistemas de deslizamento e o meu eixo de carregamento são afetados por aquele cálculo do fator Schmidt. Se eu tenho grãos com diferentes orientações, eu vou ter como consequência diferentes tensões induzidas nesses grãos, e os valores das tensões cisalhantes críticas resolvidas precisam ser atingidos para movimentar as discordâncias, e nesses grãos eu tenho diferentes valores. Eu só vou ter o deslizamento só vai ocorrer quando eu atingir a tensão cisalhante crítica resolvida. Tá? Quando a minha, deixa eu movimentar aqui para ficar mais fácil, quando a minha tensão que é aplicada é maior ou igual à tensão cisalhante crítica resolvida, eu vou ter como consequência a movimentação, então eu tenho consequência a movimentação das discordâncias. Tá? E essa relação é em função do ângulo, e dependendo do ângulo que os sistemas de deslizamento vão estar em relação ao eixo de carregamento, isso vai ser afetado. Tá? Esse tamanho de grão, também mostrei isso na aula passada, para esses contornos de alto ângulo, que são aqueles maiores que 10 a 15 graus, as discordâncias não vão conseguir atravessar o contorno, e isso vai induzir uma tensão, uma concentração de tensão no plano de deslizamento, o empilhamento. E como é que eu vou transferir esse deslizamento de um grão para o outro? Através da indução, pela ativação de fontes de discordâncias no grão adjacente. Então eu tenho, voltando ao slide anterior, eu tenho discordâncias que vão sendo empilhadas nessa região aqui, e conforme elas são empilhadas, eu tenho um crescimento da tensão nessa região aqui. E isso vai poder induzir discordâncias no grão vizinho, e essas discordâncias se movimentam. Tá? Para promover o deslizamento transferido de um grão para outro, isso vai perpassando aos outros grãos. Tá? Então, se eu reduzo o tamanho de grão, eu posso ter como consequência a isso um maior número de contornos, e com isso um maior número de barreiras à movimentação das discordâncias, o que é interessante do ponto de vista do aumento da resistência. Tá? Como eu também falei na aula passada, para muitos metais existe uma relação empírica que é conhecida como relação de Hall-Petch, tá? Que está aqui. Essa relação de Hall-Petch, ela tem uma formulação empírica. A gente faz as medições de tamanho de grão, e baseado nisso eu consigo
estabelecer uma relação entre os meus valores de limite de escoamento, por exemplo, e a raiz do inverso do tamanho de grão. Reparem que aqui, nessa região aqui, deixa eu marcar para vocês. Opa, tá grande demais. É D a menos meio. Isso significa que é o inverso da raiz do diâmetro do grão, do tamanho médio de grão. Isso significa que quanto menor o meu tamanho de grão, maior vai ser esse termo. O que significa que, reduzindo o tamanho de grão, eu aumento, por exemplo, a tensão limite de escoamento, a tensão limite de resistência do meu material. Tá? E que D, aqui embaixo, é o diâmetro médio dos grãos, que eu posso medir isso por várias técnicas, por análise visual, por técnicas como difração de elétrons reto espalhado, etc, etc, etc. Então, aqui a redução do tamanho de grão, além de aumentar a resistência, também tem um impacto positivo na sua tenacidade. Como eu expliquei para vocês, o aspecto positivo da redução do tamanho de grão é que eu equilibro os empilhamentos de discordância, eu distribuo melhor esses empilhamentos e, ao fazer isso, eu consigo reduzir as concentrações de tensão. Como é que uma trinca vai surgir? Se eu tiver uma concentração de tensão que chegue ao valor da energia coesiva do meu cristal, da energia teórica coesiva do meu cristal, esse cristal vai se separar naquela região e vai formar uma trinca. Se eu consigo distribuir melhor as concentrações de tensão, eu consigo reduzir esses valores e o atingimento dessa tensão crítica é mais difícil. Com isso, a probabilidade de surgimento de trincas diminui e aumenta a dutilidade do meu material. Tá? Como os contornos de grão de baixo ângulo, que são aqueles entre 10 e 15 graus, tá? Eu consigo fazer, contornos de baixo ângulo, eu consigo fazer aquela transmissão de uma discordância pelo contorno, eles não são barreiras tão efetivas à discordância. Aqui é um ponto interessante para ressaltar, que é o seguinte: por que o contorno de grão, por exemplo, de alto ângulo é uma barreira? Eu já tinha mostrado para vocês que um contorno de grão é uma região não de desordem atômica, mas a ordenação atômica dela não é tão, por exemplo, empacotada quanto o interior de um grão. Então, mesmo que haja uma ordenação nessa região de contorno, essa ordenação é menos empacotada do que, por exemplo, o interior dos grãos. Isso faz com que eu tenha uma quebra da continuidade atômica necessária para aqueles planos e direções de deslizamento que compõem o sistema. E eu não consigo, quando essa angulação é acima de um certo valor, esse grau de desalinhamento não permite que uma discordância que precisa daquele plano e direção, então de uma ordenação atômica específica, passar de um grão para o outro. Tá? Então, nesse sentido, como os contornos de grão de baixo ângulo, aqui marcando, são menos efetivos nessa relação do desalinhamento, uma discordância consegue passar para outra, porque esse desalinhamento entre os dois planos cristalográficos dos grãos é muito pequeno. Eu expliquei para vocês na aula passada sobre os contornos de mácula, que são resultados de um cisalhamento, de um espelhamento da região em relação à outra. Isso cria um contorno com uma orientação diferente, que precisa, por exemplo, de um fator Schmidt bem diferente. Então, esses contornos de mácula eles vão ser efetivos bloqueadores ao deslizamento, ao movimento das discordâncias, e vão ter, por consequência, o aumento da resistência. Tá? O contorno de grão, como eu também falei na aula passada, isso tudo foi o que foi abordado na última aula. Ele é relativo a dois cristais do mesmo tipo, que são da mesma fase. Contudo, dentro do material eu posso ter diferentes fases, onde eu tenho uma diferença física ou química. Como, por exemplo, uma matriz que é cúbica de face centrada com um precipitado que tem uma estrutura ortorrômbica.
Nesses casos, eu não tenho um contorno de grão, eu tenho um contorno entre fases diferentes. E no estado sólido, os contornos entre duas fases diferentes também vão impedir, né, o movimento de discordâncias. Por exemplo, porque eu tenho vários fenômenos, como a estrutura cristalina da outra fase é completamente diferente da primeira, pode ser até a mesma, mas os espaçamentos atômicos são diferentes, ou esse precipitado tem uma certa estequiometria, uma relação e ordem do posicionamento dos átomos, que quando essa ordem é quebrada gera um estado de maior energia e isso dificulta a movimentação das discordâncias. Tá? E é um mecanismo importante esse do endurecimento interfásico por efeito de contornos entre fases, é muito efetivo em, por exemplo, ligas de níquel para aplicações em motores aeroespaciais e petróleo, para aços especiais que são endurecidos por precipitação, por exemplo, ou aços perlíticos, onde você tem duas fases, a ferrita, que é a matriz, e a perlita, que é um carboneto. Tá? Um outro mecanismo importante, também abordado na aula passada, é o endurecimento por solução sólida. Aqui é importante, relembrando, entender o conceito da solução sólida. A solução sólida, lá na química vestibular vocês viram isso, é eu adiciono ou eu não quero adicionar e ela está por outro evento, é uma impureza, ou eu adiciono propositalmente algo até o seu limite de solubilidade. Tá? Abaixo do limite de solubilidade, eu vou ter uma solução, e se eu estou em estado sólido, essa solução, é conhecida como solução sólida. Tá? Então eu vou introduzir átomos solutos. Aqui impurezas está entre aspas, porque às vezes essas impurezas não são num sentido deletério, são propositalmente adicionadas para uma certa propriedade. Tá? E essas soluções sólidas podem ser intersticiais ou substitucionais. Como eu já falei para vocês, lá nos ácidos principalmente, eu tenho os intersticiais famosos que formam o chumbo, carbono, hidrogênio, nitrogênio e boro. E esses caras atuam como soluções sólidas intersticiais. Mas eu tenho as soluções sólidas substitucionais. Eu posso adicionar manganês, molibdênio, cromo, níquel para aumentar a resistência do meu metal, e esses átomos vão ocupar posições dos átomos do solvente, da matriz, por exemplo, no aço, dos átomos de ferro. E com isso eles vão produzir endurecimento. Por quê? No caso, por exemplo, do substitucional, esse átomo adicionado pode ser maior ou esse átomo adicionado pode ser menor. Aqui tem um exemplo do que é o intersticial que vai sendo adicionado. Então, o aumento da concentração desses solutos no solvente vai ter como consequência um aumento da resistência mecânica, tá? Da resistência mecânica no meu metal. Essas ligas vão ser mais resistentes que o solvente puro, dado que esses átomos solutos que são adicionados vão interpor deformações na rede ao redor desse próprio átomo. Então, se vocês observarem aqui, de novo, eu tenho uma deformação por inserir um átomo maior. Uma deformação que vai gerar uma compressão nesses outros átomos da rede que estão ao redor. Tá? Se eu adicionar um átomo que é menor do que os outros átomos da rede, eu vou gerar uma deformação em tração desses átomos. E essas regiões de deformação vão interagir de uma maneira bem efetiva com as discordâncias que podem estar se movimentando, por exemplo, aqui a linha está ruim, mas agora melhorou, nesse plano de deslizamento, ou nesse sistema de deslizamento. E ao interagir com esses campos, essa movimentação é dificultada. Por exemplo, por interagir com os campos de tensão
de uma discordância aresta. No caso de discordância aresta, eu tenho campos de tensão. Uma discordância positiva, em cima da linha da discordância, eu tenho, por exemplo, aqui eu vou fazer um esqueminha da discordância aqui. Nessa região superior eu tenho um plano extra onde ela fica mais empacotada aqui, né? Então, essa região superior que é mais empacotada, se eu é mais apertado, se eu conseguir ou tiver, né, uma sorte, um acidente, um átomo menor, ou simplesmente por ele ser dragado até esse ponto, ele vai aproveitar essa sobra que ele tem de espaço aqui para aliviar um pouco a tensão nessa região. Quando a discordância tentar se livrar dessa região, esse átomo baixou a energia do sistema, a energia vai ter que ser aumentada, então ele vai precisar de uma energia maior, leia-se uma tensão maior para movimentar. Em contrapartida, a região inferior dessa discordância aqui embaixo, ela está mais aberta, ela está mais frouxa. Então, se eu tiver tanto um átomo substitucional maior do que o átomo médio da rede, eu posso aliviar essa deformação ou contrabalancear essa deformação que é feita aqui nessa região, ou de um átomo intersticial que deforma muito a rede. Esses átomos podem vir para cá e começar a fazer uma espécie de uma atmosfera, que isso está relacionado, lembra, a um limite de escoamento descontínuo e a formação de atmosferas de Cottrell que eu falei em propriedades mecânicas. E quando essa discordância, deixa eu apagar aqui para não tentar se movimentar, isso vai ser dificultado, tanto que no limite de escoamento descontínuo é muito menos provável que ela se mova, é mais provável que outras discordâncias sejam criadas, o que afeta o encroamento do metal no, que eu tenho esse fenômeno de limite de escoamento descontínuo. Então, por exemplo, aqui como eu falei também na aula, por exemplo, cobre e níquel tem solubilidade absoluta entre si. Eu posso misturá-los em quaisquer quantidades que eles sempre vão formar uma solução sólida. Nesse sentido aqui, eu estou crescendo o teor de níquel conforme eu tenho um movimento nessa direção. Tá? Então, por exemplo, reparem que aqui é o limite de escoamento e aqui é o limite de resistência. Tá? Reparem que, por exemplo, para 10% de níquel adicionado, o limite de escoamento já pula de cerca de 70 para cerca de 100 megapascal. Então, ao adicionar esse elemento em solução sólida, eu tenho como consequência o aumento da resistência. Agora, cuidado, ele aumenta o limite de resistência, né, aqui, ele aumenta o limite de escoamento, que está aqui, né, mas eu tenho como contrapartida um decréscimo da redução de área, né, aqui ao longo dessa curva, vou fazer melhor para tentar acompanhar, da dutilidade. Então é o caso onde o aumento da resistência é contrabalanceado por uma redução da dutilidade. Bom, então, como eu falei, se o soluto, dependendo da relação de tamanho, for menor que o solvente, por exemplo, induz uma tensão trativa ao redor da rede, e se for maior, ele induz uma tensão compressiva na rede ao redor. E os átomos tendem a segregar-se ao redor das discordâncias, reduzindo assim a energia total de deformação. Eu uso uma região mais aberta para botar um átomo maior e uma região mais empacotada para botar um átomo menor. Mas isso gera uma redução de energia total. Quando eu tentar movimentar essa discordância, ela vai precisar da energia natural dela mais essa contribuição para poder movimentá-la. Isso gera um aumento da resistência à movimentação das discordâncias. Tá? Então,
a resistência ao deslizamento aumenta, dado que é necessária a deformação de rede para liberar a discordância, uma relação energética também, isso pode ser pensado assim. Tá? Ah, bom, um terceiro mecanismo que eu já tinha falado, por exemplo, lá no ferreiro, quando fazia a arma e ela ia, daí vem a expressão malhar ferro frio, batendo no ferro frio, chegava uma hora que ele ficava tão endurecido que ele não conseguia mais deformar. Isso é conhecido como encroamento ou endurecimento por deformação. Tá? Eu posso aumentar a resistência dos meus metais, de um metal dútil, por meio da deformação plástica. Conforme eu dou mais deformação plástica, esse metal vai ficando gradativamente mais endurecido. O grau em que ele vai sendo endurecido vai depender de vários fatores, do tipo de metal, da sua estrutura cristalina, de fatores como não são abordados nesse curso, mas como energia de falha de empilhamento, a quantidade de fases presentes. Por quê? Esse mecanismo se baseia no aumento do número de discordâncias e o efeito de um maior número de discordâncias para atrapalhar a movimentação dessas próprias discordâncias presentes no metal. Esse fenômeno também é conhecido como encroamento ou trabalho a frio. Porque eu tenho que trabalhar isso a frio abaixo de uma certa temperatura para que eventos que aniquilem discordâncias, que eu vou abordar mais à frente, ainda nessa apresentação, não ocorram. Tá? Tem que ser tomado cuidado em relação ao que é o conceito do frio. Para um termo mais técnico, é chamado de uma temperatura abaixo da temperatura de recristalização. Essa temperatura de recristalização tem uma dependência com o tempo também, mas para ter uma regra da número, não é um número mágico efetivo, mas para se ter uma ideia, é aproximadamente 50% da temperatura de fusão do material. Então, por exemplo, um material que funde a 1400 graus é algo acima de 700, 800 graus. Isso pode mudar bastante dependendo do tempo também e do tipo de liga. Abaixo dessa temperatura é frio. Então, por exemplo, deformar um pedaço de ferro, um aço, um pedaço de níquel a 400 graus é deformar frio. Tá? O material deformado plasticamente a frio, tá? Isso vai significar baixa temperatura em comparação com a temperatura de fusão, cuidado para não confundir com o capítulo 5 de difusão, de fusão do meu metal. Né? E no caso, a maior parte dos metais endurece a temperatura ambiente. Tem alguns que a mesma temperatura ambiente já é suficiente para ter fenômenos a quente, como por exemplo mercúrio, que até em temperatura ambiente ele é líquido, mas a maior parte dos metais de engenharia que a gente usa em aplicações estruturais, eles são deformáveis a frio a temperatura ambiente. Tá? Essa quantidade de deformação eu posso parametrizar, por exemplo, o grau de deformação plástica por meio do percentual de deformação a frio. Exemplo, o quanto eu reduzo na área transversal quando eu estou deformando um, opa, um, um certo, uma certa seção do material, o quanto eu deformá-lo percentualmente. Então, eu tenho um material inicialmente que tem um diâmetro, não sei, de 100 milímetros, e aí eu deformo por pancada, por exemplo, até 50 milímetros. Isso vai me dar uma redução de 75%, tá? Aproximadamente 75% de deformação a frio. Lembrando que é uma relação, quando eu reduzo o diâmetro à metade, eu vou reduzir a área a 1/4, porque é uma relação quadrática. Tá? Então, esse encroamento eu vou promover deformação plástica. Essa deformação plástica vai movimentar as discordâncias, essas discordâncias vão interagir com N elementos dentro da própria estrutura do material
E com isso, essas discordâncias vão acabar por se multiplicar, e essas novas discordâncias atrapalham a movimentação das outras discordâncias que estão presentes no meu material. Então, por exemplo, esse slide mostra o seguinte: o que acontece normalmente nos processos industriais de laminação a frio, exemplo. Aqui estão, aqui embaixo, representados 2 cilindros, por exemplo, em que eu estou passando uma chapa, tá? E essa chapa vai ser reduzida, porque eu preciso reduzir a sua espessura, enfim, para produzir uma chapa automobilística, uma chapa naval. Conforme eu vou fazendo esse processo a frio, esses grãos aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma espécie de um zoom aqui. Esses grãos começam a ficar alongados e cheios de discordâncias. E essas discordâncias vão dificultando o movimento efetivo de outras discordâncias durante a deformação. Então, como consequência, né, eu vou ter, nesse caso, com a quantidade de deformação. Opa, vou voltar aqui o slide. Com a quantidade de deformação que. Deixa eu só movimentar aqui. Opa, não é isso que eu quero. Com a quantidade de deformação que vai aumentando nesse caso, 10, 20, 30, 40, 50%, a resistência desse meu metal vai crescendo. Tá? Até se atingir um certo patamar pode ser atingido, a partir do qual ele não consegue mais endurecer, mas nesse caso, se vocês olharem aqui, esse aqui é o valor de dutilidade, a dutilidade cai quase a zero, então esse material vai romper quando esse limite é atingido. Tá? Existem maneiras de eu sanar esse autoencroamento do meu metal, por exemplo, por meio de tratamento térmico. Mas o importante aqui e o interessante é observar que a resistência vai aumentando conforme eu aumento a minha quantidade de deformação a frio. Por que eu faço deformação a frio? Quando eu posso fazer, por exemplo, deformação a quente, que eu vou precisar de tensões muito menores para promover essa deformação. A deformação a frio me dá atributos como controle dimensional, como estabilidade de certas estruturas que eu quero manter, e às vezes eu quero manter a estrutura encruada dessa forma. Né? E ao fazer isso, se vocês, esse gráfico aqui, deixa eu tentar colocá-lo de uma maneira que possa ser visualizado, mostra, por exemplo, CW é cold work, que é deformação a frio. Tá? Aqui tem um material que foi, por exemplo, a redução da espessura, teve 4% da redução de espessura, ele estava com 1 milímetro, ficou com 0,96. Tá? Essa curva verde é o 0%, não foi deformada a frio. Quando eu deformei 4%, eu já tive um grande aumento do limite de escoamento aqui e do limite de resistência do material. Quando eu deformei 24%, que está aqui em cima, eu promovi um endurecimento ainda maior. Mas reparem que a dutilidade, que é essa capacidade aqui de deformação plástica, vai sendo gradativamente reduzida. Então o encroamento também tem como consequência a redução da dutilidade, e isso pode ser problemático se eu passar de um certo limite. Tá? Então, sobre o endurecimento por deformação, esse fenômeno vai ocorrer em função da interação do campo de deformação das próprias discordâncias. Significa uma discordância atrapalhando a movimentação de outras, né, discordâncias. E com isso começa a haver uma imobilidade ou uma dificuldade de mobilidade dessas discordâncias. E um ponto interessante é que a interação entre discordâncias entre si, além da interação com outros elementos, mas discordância pode produzir novas discordâncias. Então,
Isso resulta no aumento da densidade de discordância em função da deformação a frio. Então, com a deformação a frio, essas discordâncias vão interagir entre si e com outros obstáculos, fazendo ou tendo como resultado o aumento do número de discordâncias. Isso gera um efeito autocatalítico que vai promover um crescimento da tensão necessária para continuar movimentando essas discordâncias. Com o aumento do número de discordâncias, a distância média entre elas, a separação, que a gente chama de livre caminho médio, vai diminuir. Essas discordâncias ficam mais próximas. E essas interações, por consequência, vão ficar cada vez mais fortes. Lembrando, quando eu tenho um empilhamento de discordâncias, essas interações discordância com discordância vão ser repulsivas. Uma discordância positiva empurra, afasta uma outra discordância positiva. No caso de sinais opostos, há uma atração, mas isso é muito menos frequente do que as interações de discordância de mesmo sinal. E como consequência disso tudo, o movimento da discordância é restringido pela presença de outras discordâncias, e que vai requerer necessário uma maior tensão para continuar o deslizamento do metal e, consequentemente, a sua deformação plástica. Tá? Resumindo, o encroamento é o aumento da tensão necessária para deformar o metal, que ocorre com o aumento da deformação a frio. Esses efeitos a gente também pode avaliar. Na curva de tração, que já foi apresentado, o regime plástico, se vocês observarem para diferentes materiais, essa inclinação da região parabólica, que corresponde à região plástica, ela pode ser menos íngreme, digamos assim, ou mais íngreme. Então ela pode ser assim, como ela pode ser, deixa eu botar aqui para fazer um outro, ou como ela pode ser mais íngreme, ficou ruim aqui, ela pode ser mais íngreme, tá? Isso vai resultar em diferentes capacidades de encroamento. Eu vejo isso pela capacidade de encroamento. Essa região não linear, além da lei de Hooke, na região plástica, eu posso estabelecê-la através dessa relação, em que a tensão verdadeira é relacionada com a tensão verdadeira por uma constante e uma potência de constante que é chamada coeficiente ou expoente de encroamento, o melhor termo. Tá? Esse expoente de encroamento é entre 0 e 1, em que 0 o material é elástico e 0 ele é um material perfeitamente plástico e 1 é perfeitamente elástico. Então, quanto maior N, maior é a capacidade do metal endurecer com a deformação plástica. Isso vai resultar aqui, a maior capacidade do material endurecer por deformação por uma mesma quantidade de deformação plástica. Essa curva vai ficar mais íngreme. Aqui não são duas curvas diferentes, é uma curva de engenharia, que está aqui no preto, e a sua curva verdadeira, que vai até aqui. Essa queda aqui deve ser desconsiderada, porque é o fim do processo. Então, naquele aspecto verdadeiro que eu mostrei para vocês, a curva é crescente até a sua ruptura. Tá? E eu posso determinar esse N aqui, esse parâmetro N que está aqui, né, por meio do meu ensaio de tração. Então eu posso, através do ensaio de tração, pegar a região plástica, linearizar, porque se eu fizer log aqui igual a log de K mais N log da deformação verdadeira. Então, posso linearizar essa região e, a partir disso, tirar o meu expoente de encroamento. Tá? Um ponto interessante também é o seguinte, o material que tem um determinado tamanho de grão ou está encruado ou no sentido do endurecimento por deformação,
Existe alguma maneira de eu reverter o processo, já que com a deformação o número de discordâncias vai aumentando, a interação das discordâncias vai ficando cada vez mais complexa, com obstáculos como precipitados, como contornos de grão. Existe alguma maneira de eu reverter esse processo? E a resposta é sim. E isso passa pelos processos de recuperação, recristalização e crescimento de grão. Antes de falar desse processo, um ponto importante é o seguinte: um dos mecanismos de endurecimento não está sendo abordado nesse capítulo, vai ser abordado no capítulo 10, se eu não me engano, que é o endurecimento por precipitação ou dispersão de partículas de segunda fase, em que, no caso especificamente do endurecimento por precipitação, eu vou precisar de uma relação de solubilidade, eu vou precisar passar da relação de solubilidade. Então, não estou abordando esse quarto mecanismo de endurecimento aqui nesse capítulo. Então, ele vai ser abordado mais à frente. Retornando a esse ponto aqui da recuperação, recristalização e crescimento de grão, esses são, dependendo, por exemplo, naquela história do ferreiro que ia batendo, fazendo a espada, ele chegava a um ponto que ele encroava tanto material que ele não conseguia deformar mais. O que ele fazia? Pegava essa espada e voltava para o forno dele, para a fogueira com fole e soprava no carvão. Isso fazia com que o material que o material fosse exposto a uma temperatura, uma alta temperatura, em que nessa alta temperatura, baseado, por exemplo, em transformações de fase e de fusão, essas discordâncias que estavam presentes no material pudessem ou se organizarem numa nova forma, ou também reduzir o número de discordância pelo que a gente chama de aniquilação de discordâncias. Tá? Então, a primeira coisa é saber que a deformação a frio ela induz transformações na microestrutura e propriedades, como por exemplo, a forma dos grãos. Como a gente viu, eu mostrei no slide anterior, nesse caso aqui, os grãos começam a ficar alongados na direção de processamento, porque você vai acontecendo um sentido como uma panqueca que vai formando desses grãos quando você amassa uma massa, em que ele vai se alongando na direção de processamento. Outro fenômeno é o encroamento, o aumento do número de discordâncias, né, a variação da densidade de discordâncias e o aumento da resistência. Um problema que normalmente é associado com materiais altamente deformados a frio é a redução da sua resistência à corrosão. E um outro problema também é que o aumento do número de discordâncias gera mais desordem dentro do material e isso afeta propriedades importantes para certas aplicações, como condutividade térmica e elétrica. Então, como é que eu posso interferir, ou como é que eu posso recuperar essas propriedades? Através desses processos de recuperação e recristalização. O crescimento de grão não recupera tanto, mas ele faz parte do processo. Tá? Então, essas propriedades podem ser revertidas para um estado pré-deformação a frio. Eu posso, como o ferreiro fazia, para voltar a estaca zero quando eu falo de resistência do material e poder me permitir bater de novo, martelar de novo essa peça para produzir o utensílio que eu queira. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um vídeo que mostra o blacksmithing, né, o forjamento. Então ele vai preparando a peça. Aqui está quente. Conforme ela vai resfriando, essa temperatura cai e o material começa a encruar. E aí ele tem que retornar ao forno para ganhar essa maleabilidade e ele poder deformar a peça para dar forma e fazer a ferramenta que se deseja. Tá? Então, isso, não sei, deve ser uma competição de ferreiros e que eles vão fazendo as diferentes ferramentas, como ferraduras, como olhais, como martelos, enfim.
E aí usa a bigorna e o martelo para fazer esses utensílios que são feitos. Tá? Ele tem que manter essa temperatura para manter a maleabilidade, mas se ele deixar resfriar, o material começa a endurecer gradativamente, ele deforma cada vez menos, consegue deformar cada vez menos. Então, voltando para o nosso caso, a reversão dessas propriedades pode ser dada pelos processos. Né? A reversão pode ser parcialmente revertida pela recuperação ou totalmente pela recristalização e o processo subsequente, que é o crescimento de grão, que também é importante nesse sentido. Então, o processo sempre se inicia pela recuperação. Como é que pode ser definida a recuperação? O material que está deformado a frio tem um excesso de discordâncias. Essas discordâncias, essa microestrutura encruada, ela é composta por grãos, aqueles grãos achatados, né, deformados e contendo um grande número de enrolados, embolados, como uma linha, como um emaranhado de linhas, emaranhados de discordâncias. Se eu impuser uma temperatura ao material, que é o processo de recuperação, que é o inicial, a parte dessa energia que foi armazenada na forma dentro do material, pela formação das discordâncias, vai ser liberada por efeito dessa movimentação das discordâncias. Tá? E as discordâncias vão se movimentar em função dessa energia armazenada de maneira a se reposicionarem numa situação de menor energia. Uma reconfiguração posicional dessas discordâncias para fazer algo como, por exemplo, a poligonização. Aqui é um conceito importante que vale a pena ressaltar. No processo de recuperação, não há redução massiva do número de discordâncias. O que vai acontecer nesse processo é um reposicionamento delas, elas vão ganhar mobilidade em função da energia armazenada e vão formar configurações de menor energia. A poligonização, que é esse caso aqui, é um exemplo. Isso aqui que eu vou tentar botar mais aqui ao centro é uma poligonização. Por exemplo, uma discordância em aresta tem uma região que é uma região compressiva aqui, essa região aqui, e uma região trativa. Se eu conseguir botar uma discordância em cima da outra, a região compressiva dessa discordância aqui vai ser parcialmente contrabalanceada por essa região trativa da outra discordância. Isso resulta numa redução de energia do sistema. Então, se eu conseguir organizar essas discordâncias numa configuração desse tipo, por exemplo, que a gente chama de poligonização. Por que poligonização? Porque esse empilhamento forma uma estrutura razoavelmente poligonal. Se vocês olharem, esse pedaço da rede está levemente inclinado a esse pedaço da rede, quer dizer, isso aqui faz um contorno e é um contorno de baixo ângulo. Então, num primeiro momento, eu vou pegar as discordâncias, eu vou fazer com que essas discordâncias, sem ter uma redução em seu número total, elas se reorganizem em configurações de menor energia. Tá? Como eu ressaltei, um número muito pequeno de discordâncias é eliminado. Tá? Essa densidade de discordância vai se manter quase que inalterada. Tá? E essa liberação de energia, essa movimentação das discordâncias é induzida pela difusão. Então, por isso que eu preciso de temperatura e tempo também, para que haja difusão, lembrando que tempo e temperatura são condições fundamentais para a difusão, para que essas discordâncias possam se movimentar. Não só a discordância pode se movimentar lateralmente, como ela pode subir e descer um andar para um processo chamado escalagem, que a gente vai ver mais à frente, num outro capítulo. Mas essas discordâncias, por exemplo, em aresta, têm a capacidade de subir e descer um andar. As discordâncias em espiral têm um outro mecanismo que elas podem mudar de plano chamado de deslizamento cruzado, mas eu não abordo aqui no curso.
Qual é a vantagem do processo de recuperação? Mais uma vez lembrando, isso é fundamental. O número de discordâncias em geral não cai muito. O que acontece é uma reorganização dessas discordâncias. Mas essa reorganização em configurações de menor energia, por exemplo, liberam certas regiões do material. Ou também recuperam, daí o nome recuperação, certas propriedades, principalmente condutividade térmica e resistência à corrosão. Então, por exemplo, ao manter esse número de discordâncias alto no meu material, eu consigo manter um patamar de resistência igualmente alto. Porém, como eu consegui reduzir o número de discordâncias, manter o número de discordâncias, mas fazer configurações de menor energia, eu recupero propriedades como condutividade térmica, elétrica e resistência à corrosão. E isso é fundamental em vários processos, em que eu quero manter uma alta resistência, mas eu quero recuperar propriedades como resistência à corrosão. Exemplo, fios de cobre que são utilizados para conduzir energia elétrica. O cobre ele é relativamente maleável, ele tem uma dutilidade alta, mas uma resistência relativamente baixa. E eu não posso botar muitos elementos de liga no cobre, senão eu impacto muito na sua condutividade elétrica. Em um fio de cobre, o principal requisito é a condutividade elétrica. Então, porém, a resistência dele não é tão alta. Então, o que eu posso fazer para ter uma resistência um pouco maior e com isso poder, por exemplo, fazer uma seção sem ter um poste no meio do caminho, fazer uma seção maior, um comprimento maior, ou poder usar uma bitola menor porque a resistência por área é maior. Então eu posso encruar esse material e depois fazer um processo de recuperação em que eu recupero boa parte da condutividade elétrica que é perdida no processo de deformação plástica e no aumento do número de discordâncias e na manutenção numa configuração desorganizada. Então, se eu organizar, eu recupero boa parte da condutividade elétrica, então eu tenho um fio mais resistente, mas também com boa condutividade elétrica. Depois que eu passo da recuperação, se eu continuar com o tempo numa mesma temperatura alta o suficiente para que esses processos ocorram, lembrando, para que a difusão se dê de forma ampla e esses processos possam ocorrer, esse material está com uma alta densidade de discordâncias, elas se organizaram, mas ainda mantém um número, e essa é uma configuração de maior energia. Então, se eu mantiver a pressão, pressão no sentido figurado, mas eu quero dizer alta temperatura e o tempo, eu posso iniciar um processo chamado de recristalização. Após a recuperação, os grãos ainda vão estar num estado de alta energia. Então, a recristalização vai promover a formação de um conjunto de grãos livre de deformação e equiaxiais. O que eu quero dizer com isso? Num certo momento, eu tenho grãos que são alongados e com uma altíssima densidade de discordâncias. Então, esses grãos estão aqui com alta densidade de discordâncias. Se eu der a temperatura e o tempo suficiente, novos grãos podem surgir nessas configurações de alta energia, porque facilita um processo chamado nucleação heterogênea nessas regiões. Então, a partir dessas regiões, né, novos grãos vão surgir equiaxiais, né, não necessariamente ele fica circular, bonitinho, eu vou até botar na forma original dele para exprimir uma realidade um pouquinho melhor. Esses grãos vão surgir novos, mas a grande vantagem dele é que, nesse caso, né, a densidade de discordâncias é muito menor. Tá? Densidade de discordâncias muito menor. O
que isso significa? O que eu quero dizer? O número de discordâncias dentro do material é amplamente reduzido nesses grãos que estão nascendo com uma configuração de menor energia, com número de discordâncias muito menor. Esses grãos são têm um número muito menor de discordâncias, logo eles são muito menos resistentes e mais dúteis. Isso faz com que a resistência do meu material caia e eu consiga, por exemplo, trabalhá-lo de novo. Tá? Então, a força motriz para esse fenômeno é a diferença de energia entre o grão deformado, que tem muitas discordâncias e uma alta energia, e os não deformados, que vão surgir com baixa densidade de discordância e seu custo energético é muito menor. Tá? Esses novos grãos vão se formar como pequenos núcleos e crescem até substituir os grãos completamente os grãos deformados. Eles vão consumindo esses grãos que foram conformados, que estão muito deformados. E esse processo vai envolver difusão de curto alcance. Né? Eu posso usar esse processo para refinar a microestrutura, a reduzir o tamanho de grão. Como? Por exemplo, eu inicialmente tenho uma situação que eu tenho um tamanho de grão muito maior. Conforme eu vou deformando esse tamanho de grão, ele vai se alongando, mas ele ainda assim é um grão muito grande. Se eu controlar o tempo suficiente, eu posso fazer vários grãos pequenos surgirem a partir desse cara aqui. Tá? Então, o que era esse grão? Eu vou fazer vários grãos menores surgirem ao longo ou em cima, né, a partir do corpo desse outro grão. Tá? E esses grãos que vão surgindo, eles têm uma densidade de discordância muito menor, como eu falei para vocês. Mas a grande vantagem deles é que eles são menores. Então, se eu, por exemplo, vou mover o grão aqui, fazer um desenho de um outro grão aqui, se eu interromper o processo, por exemplo, esses grãos novos nasceram aqui às custas do antigo. Se eu parar o processo aqui, o tamanho de grão médio desses caras é menor do que o grão inicial. Então eu tive um efeito de refinamento do meu tamanho de grão. Eu usei esse processo a meu favor. Né? Então, durante a recristalização, eu posso fazer isso. Lembrando, quando eu refino o meu tamanho de grão, eu aumento a resistência mecânica. Então, eu posso, por exemplo, tornar o meu material mais resistente por um processo de deformação e recristalização, fazendo com que os grãos resultantes sejam menores do que os grãos iniciais. Tá? E esse é um conceito muito importante. Aqui, por exemplo, tem uma imagem, né? Eu vou tentar fazer o detalhe aqui disso. Inicialmente, essa imagem que está aqui, reparem que os grãos já estão deformados, essas linhas são as bandas de deformação. Aqui eu tenho máculas, que são essas linhas escuras, mas as bandas de deformação aqui nesse grão, nesse sentido, tá ruim a linha, eu vou tentar fazer uma reta aqui, estão aqui nesse sentido, no grão de baixo eu tenho nesse sentido aqui, tenho mais outras linhas de deformação nesse sentido, aqui, esse grão está bem encruado. E reparem que ele, aqui no contorno, ele está levemente já alongado numa direção. Ele está muito encruado. Conforme eu dou tempo e temperatura, aqui nesses pontos aqui, eu já tenho novos grãos que começam a nascer. Aqui, 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 aqui. Esses são os precursores dos novos grãos que vão crescer. Com o passar do tempo, esses grãos começam a crescer e começam a consumir os grãos previamente deformados. Até que eles consomem toda a estrutura prévia deformada do material. E reparem que agora esses grãos são muito menores do que esses grãos aqui. Eu tive um excelente e imenso refino de grão. Se eu continuar deixando a temperatura
e o tempo passar, né, na mesma temperatura, mas o tempo passando, o que acontece é o seguinte: os contornos de grão são regiões de maior energia. Então todo o sistema, assim como as bolhas de sabão, quando eu mexo muito, as bolhas tendem a começar a se unir em bolhas maiores, eu começo a ter um processo competitivo entre esses caras aqui. Nesse ponto aqui, né, toda a minha estrutura já foi recristalizada. Eu já consumi todos os grãos que estavam muito deformados previamente. E eu refinei com grãos novos. Mas esses contornos de grão, que vem aqui pela diferença de tonalidade, aqui são os grãos, mas os contornos entre essas regiões são regiões de maior energia. E se eu deixar na temperatura por um tempo crescente, esses grãos começam a crescer. Como? Alguns começam a crescer e outros começam a morrer. É um processo, é uma lei da selva, é um processo competitivo, em que os mais fortes, a sobrevivência dos mais fortes, os mais fortes vão consumir os mais fracos. Essa terceira etapa a gente conhece como crescimento de grão. Então eu tenho como a primeira etapa a recuperação, onde eu tenho uma reconfiguração das discordâncias sem a sua redução do número. Depois eu tenho um processo chamado recristalização, onde novos grãos vão crescer com uma cada grão desse com uma densidade de discordância muito menor do que os grãos a qual eles estão consumindo. E depois, quando esses grãos com menor densidade de discordância tomam toda a estrutura, eles vão começar um processo competitivo entre si, em que os grãos mais favoráveis vão crescer e os menos favoráveis vão diminuir. Isso vai gerar um efeito geral de crescimento de grão, conhecido como crescimento de grão, essa etapa. Tá? Então, mas ainda eu estou na recristalização, ressaltando a recristalização. Então a recristalização, ela vai, a extensão dela, né, ela vai depender do tempo e temperatura. Depende de tempo e temperatura porque é um processo controlado por difusão. O grau de recristalização vai crescer com tempo e temperatura. Se eu der mais temperatura ou mais tempo, eu tenho mais difusão e esse processo é facilitado. Tá? É definida uma formalidade da temperatura de recristalização. Como essa, eu posso ter uma temperatura menor desde que eu tenha um tempo maior e vice-versa, mas tem uma convenção que é estabelecida da chamada temperatura de recristalização, para a gente normalizar os materiais. A temperatura de recristalização, para ter um valor efetivo, vai ser aquela no qual o material vai recristalizar completamente em 1 hora. Tá? Essa temperatura de recristalização vai ser influenciada por um monte de variáveis, como por exemplo, pureza da liga. Quanto mais puro, mais rápida a recristalização do meu metal. Tá? Se eu puser outros elementos de liga, eles atrasam o processo de recristalização. A temperatura ou o aumento da temperatura de recristalização. Deformação a frio prévia, isso é óbvio. Quanto mais deformação a frio, mais energia eu tenho armazenada dentro do meu material, na forma de deformação a frio, e mais fácil é iniciar o processo de recuperação e recristalização. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra, nesse primeiro gráfico, deixa eu reduzir para caber aqui na página, ele mostra a temperatura de recristalização, tá? No eixo vertical, para poder botar aqui para se ver, a tensão de escoamento, de resistência, tensão limite de resistência, e do lado direito de vocês a dutilidade, tá? Que é a curva vermelha. Reparem que com o aumento da minha do processo, com o andamento do processo, desculpa, de recuperação, recristalização e crescimento de grão, a minha resistência vai caindo. Reparem que na recuperação a resistência não cai muito, justamente porque eu não estou reduzindo o número de discordâncias. Conforme eu vou fazendo recristalização, a resistência vai caindo porque eu vou tirando o efeito do encroamento.
eu poderia refinar o grão e ter uma resistência alta. Sim, mas eu estou tirando o encroamento que afeta sobremaneira. E depois, no crescimento de grão, eu continuo tendo uma redução, mas não tão efetiva quanto o processo de recristalização. Em contrapartida, eu tenho uma recuperação da dutilidade sensível. Na recuperação, não melhora muito, não muda muito. Agora, na recristalização, essa dutilidade é muito recuperada, porque eu tenho o efeito da redução do número de discordâncias no material. Tá? Aqui é só um esquema dos grãos deformados, e quando eu tenho um processo de recristalização, eu faço nascer novos grãos que têm uma densidade muito menor. Conforme vai-se para a direita, reparem que os grãos vão crescendo. Tá? Então, esse processo é um processo amplamente utilizado, era utilizado desde a Idade Média e até hoje é utilizado em processos industriais. Tá? Aqui eu vou passar para vocês uma animação da recristalização do cobre. Reparem que os grãos estão deformados aqui e como os novos grãos vão nascendo às expensas dos antigos. É um processo acelerado, mas mostra como é que ocorre isso. Idem no processo para alumínio. Esse é uma animação um pouco mais lenta, mas reparem que os grãos estão nascendo às expensas daqueles grãos que estão muito deformados. Então nascem novos grãos com diferentes tamanhos e depois disso ocorre um processo competitivo de crescimento de grão do material. Esses grãos aqui começam a crescer e começam a consumir os menos aptos a continuar. Então, aqui para mais um vídeo para vocês verem, essa é uma estrutura já recristalizada de níquel, mas mostrando o crescimento de grão, em que aqui esses grãos vão consumindo. Reparem que certas regiões vão consumindo as menores, isso em alta temperatura, e essas regiões são grãos novos que vão crescendo às expensas dos antigos. Essa região está toda recristalizada, mas todos esses caras aqui cresceram e foram consumindo os outros antigos que são menos aptos. Tem uma relação de número de lados que é dado numa disciplina da metalurgia de físico-química, por exemplo, metalúrgica, que se um grão tem mais de 6 lados, a tendência é que ele cresça, não, se você for pensar num polígono, mas em 2 dimensões. Se ele tem 6 lados, ele vai permanecer mais ou menos com tamanho invariado, e se ele tiver menos de 6 lados, como por exemplo um quadrado ou um pentágono, ele vai tender a diminuir e morrer para ser consumido por outros grãos. Tá? Então, uma outra animação aqui, só para mostrar esse processo de crescimento de grão. Reparem que os grãos vão crescendo e alguns deles vão sumindo porque outros vão consumindo. Então eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui, vou deixar a seta mostrando alguns que vão sumir. Olha aqui, ó, sumindo esses grãos porque os grãos ao redor dele vão crescendo. Esse aqui é o processo de crescimento de grão. E esse processo vai ocorrendo enquanto eu mantiver a temperatura até que poucos grãos sejam os eleitos e permaneçam na estrutura do material. Tá? Bom, esse processo de recristalização a gente usa comumente em operações industriais amplamente. Inclusive, o que a gente pode usar não separadamente. O ferreiro batia a arma, até que ele também conseguia fazer isso ao mesmo tempo. Voltando àquele vídeo que eu estava mostrando, deixa eu baixar um pouquinho o som dele. Enquanto ele está batendo, esse material está quente, ele vai deformando e vai recuperando e recristalizando, enquanto ele mantiver uma temperatura razoável para que se permita esse processo. Nesse caso que ele está batendo, reparem que já não está tão ao rubro como estava, então ele está encruando muito mais nesse caso. E aí esse material vai ficando gradativamente mais resistente, mais difícil de se deformar. Ele está dando uma forma específica. Se ele quiser continuar deformando, ele tem que voltar para o forno para fazer esse artefato, uma
acredito que seja uma ferradura, alguma coisa desse sentido. Tá? E aí ele tem que voltar para que o material fique quente ao rubro dessa maneira e ele possa continuar deformando. Só que quando está quente assim, o material pode, ao longo da deformação, fazer ou ter a sua recuperação, recristalização e crescimento de grão. E esse é um processo dinâmico. Né? Então, voltando aqui para o nosso slide, as operações industriais, para ter muita produtividade, usam isso, fazendo o que a gente chama de trabalho a quente. Então, eu vou deformar o material numa temperatura acima da temperatura de recristalização, de maneira que, enquanto eu dou a deformação aqui, ele dá a deformação, os grãos começam a se alongar, mas eles rapidamente adquirem a energia necessária para promover a recristalização. E isso ocorre dinamicamente ao longo do processo. Esse processo é conhecido como recristalização dinâmica e é muito utilizado industrialmente. Por exemplo, nos laminadores atuais para você fazer chapas a quente, tiras a quente. Depois você vai acabar laminando a frio para ter controle dimensional, por uma série de aspectos necessários, ou até para endurecer o material. Mas o grosso, o pesado da deformação é feito a quente. Então, esse esquema do processo, como é que a gente faz hoje em dia? O princípio é parecido com o antigo, do forjamento que vocês viram, só que a gente usa máquinas muito maiores, muito mais grosseiras para fazer essas peças de engenharia pesada. Então, por exemplo, aqui ele vai fazer o que ele chama do ring rolling e vai fazer um anel. Reparem as dimensões, isso é um trator, né, uma empilhadeira, e ele vai começar a deformar esse material para dar uma forma específica a ele. Reparem, isso que cai é uma camada de óxido que se forma, que é como uma corrosão do material, e aí ele vai começar a deformar e depois vai fazer um anel nesse material. E como o material está ao rubro e a temperatura provavelmente acima da temperatura de recristalização, os grãos dentro dele estão sendo encruados, estão sendo recristalizados, e se ele não tiver controle, o grão vai crescer. Então ele tem que manter essa quantidade de deformação que vai sendo dada, justamente para encruar e continuar recristalizando e mantendo o tamanho de grão num tamanho adequado. Então agora ele vai botar num outro equipamento e vai abrir esse anel aqui para fazer um anel que ele vai usar numa tubulação ou numa aplicação específica que ele precise. Tá? Esses rolos estão deformando o material e todo esse processo de aumento do número de discordâncias, de organização das discordâncias em estruturas de menor energia, e se tiver energia suficiente da recristalização do material, vai acontecendo ao longo do processo. Tá? O outro aqui é um forjamento, então o tamanho da pessoa, para se ter uma ideia da dimensão desse material, ele vai forjando, aí nesse caso está fazendo um entalhe na peça, mas ele vai forjando essa peça para fazer o componente que ele deseja. Tá? Um manipulador aqui da peça, essa peça está ao rubro, está 1000, 1100, 1200 graus e ele vai deformando, porque na temperatura maior, como a densidade de discordâncias é muito menor, eu consigo fazer essa deformação com uma tensão muito menor, o que naturalmente já reduz o módulo de elasticidade, mas também eu consigo recristalizar e manter o material num patamar de tensão necessária para deformá-lo menor do que se fosse a frio. Tá? Vários outros processos industriais que podem ser feitos, por exemplo, a produção de um eixo para fazer uma barra redonda que ele vai precisar para fazer um eixo. Tá? E outros tipos de forjamento que são amplamente usados na indústria hoje em dia. E aí, o crescimento de grão, agora especificamente falando do crescimento de grão, ele vai se dar após o fim da recristalização,
Os grãos livres de deformação vão continuar a crescer, né? Os grãos livres de deformação, desculpa, continuam a crescer, caso essa temperatura seja mantida, e esse fenômeno é conhecido como crescimento de grão. Tá? Esse crescimento de grão, isso é importante ressaltar, não precisa necessariamente ser precedido pela recuperação e recristalização. Se eu tiver um material que já foi recristalizado, eu não preciso, e eu não deformá-lo, o grão vai crescer. Porque se eu não deformar, eu não vou aumentar o número de discordâncias, e essas discordâncias não vão servir de precursores para novos grãos. Então os grãos velhos vão crescer e o processo competitivo vai continuar. Obviamente isso ocorre para materiais policristalinos, o crescimento dos grãos. É importante mais uma vez ressaltar, com o crescimento do grão, a área de contornos decresce. Eu mostrei isso na aula de quarta-feira. Se o tamanho de grão cresce, as fronteiras diminuem, o número de contornos reduz. E isso vai reduzir a energia total do sistema. Essa é a força motriz para esse processo. Tá? E o crescimento de grão vai ocorrer pela migração dos contornos de grão. Como vocês viram na animação, nessa animação que está aqui, eu vou voltar ao início dela. Se vocês observarem, o crescimento desses grãos significa que essas interfaces estão se movendo para poder consumir os grãos vizinhos. E como é que essa movimentação das interfaces ocorre? Por um processo difusional. Olha esse caso aqui, que é um contorno entre dois grãos. Eu vou tentar desenhar em cima da linha aqui o melhor quanto possível, até que ficou bom. Então, se esse grão for crescer, né, digamos que o grão da esquerda vai crescer em relação ao grão da direita, quer dizer, esse contorno vai fazer esse movimento aqui. Para esse contorno se movimentar, o que precisa acontecer? Os átomos que fazem parte do grão do lado direito precisam pular para o grão do lado esquerdo. Se isso acontecer, se esse pulo dos grãos, né, ocorrer do lado direito para o lado esquerdo, logo a interface vai se mover do lado esquerdo para o lado direito. Então, eu tenho movimentos contrários, o movimento dos átomos que pulam daqui para cá, e quando eles se movimentam, essa região de interface de uma organização atômica diferente do grão, ela vai se movendo no sentido oposto. E é isso que faz o crescimento de grão. Né? Como último slide desse capítulo, e para encerrar a aula, né, e para ressaltar isso, é importante dizer que os grãos grandes crescem às expensas dos pequenos, como vocês viram no modelo. Os grãos que têm maior propensão ao seu crescimento vão consumir os mais fracos, é a sobrevivência do mais forte. Com isso, o tamanho de grão médio cresce com o tempo. De novo, a animação aqui. Reparem, se vocês perceberem o tamanho médio dos grãos aqui dessa estrutura, vai ver que, na média, esses grãos estão crescendo. A média do tamanho desses caras é maior ao longo do tempo. Tá? E por isso que esse processo é chamado de crescimento de grão. Tá? Aqui no vídeo do níquel é a mesma coisa. Grãos bem refinados em que eu começo a ter grãos muito maiores que vão consumindo essa estrutura do material. Tá? O movimento dos contornos, como eu mostrei para vocês, se dá por essa difusão de curto alcance, quer dizer, o pulo dos átomos desse lado para cá vai ser contrabalanceado pelo movimento da interface daqui para cá. Essa seta aqui tá bem ruim, essa seta, mas ela vai ser um movimento nesse sentido. Tá? Os grãos movem mais rápido para maiores temperaturas, obviamente, porque maior temperatura significa que a difusão
é mais acelerada, porque a difusão aumenta com a temperatura. Resistência e tenacidade, isso é importante. A temperatura ambiente de materiais com pequeno tamanho de grão são superiores a materiais com grandes tamanhos de grão. Reduzindo o tamanho de grão, eu aumento a resistência. Na pior das hipóteses, sem impactar muito na dutilidade. Com isso, eu tenho ganho de tenacidade. Por que aqui está ressaltando temperatura ambiente ou baixa temperatura? Para temperaturas muito altas, por exemplo, acima de metade da temperatura de fusão, eu tenho um problema chamado fluência, em que o maior tamanho de grão me dá mais resistência. Mas vocês vão entender por que quando eu chegar em capítulo de falha. E o tamanho de grão pode ser refinado por um ciclo de deformação e recristalização controlada. Como eu falei para vocês, e mais uma vez ressaltando, se eu deformar o meu material e começar um processo de recristalização e interromper num tempo adequado, eu tenho como resultado um tamanho de grão menor do que o tamanho de grão inicial. Voltando a esse slide aqui, vocês veem que o grão deformado dá origem a muitos grãos pequenos que, num certo ponto, consomem toda a estrutura e está muito menor do que o grão anterior, do que o grão inicial. Eu poderia, por exemplo, ir até esse slide seguinte, mesmo assim o tamanho de grão médio dessa estrutura é muito menor do que o inicial. Com isso eu consegui refinar a minha estrutura. Com isso eu consegui afetar as suas propriedades, por exemplo, endurecer o meu material. Pessoal, com isso eu termino o capítulo 7. Dúvidas sobre esse material em vídeo, na quarta-feira vocês podem tirar ou me procurando na minha sala, fora do horário, à disposição. Um abraço e boa noite a todos.